Paz do Senhor dos irmãos, mais uma vez aqui Pastor Paulo, agora partindo para o vídeo 3, que como eu citei antes no final do vídeo 2, né, depois que eu terminei surgiu uma dúvida ali, que alguns irmãos têm, né. Eu falei sobre como expulsar demônios e tal, mas não falei sobre orar, como é que é a oração, né, o que tem que falar, o que não tem. A gente vê alguns irmãos fazendo vídeo na internet também, só que alguns ensinam de uma forma que parece que tem que ser um ritual ali, né? Vira quase um culto para expulsar um demônio. E quando a gente vai na Bíblia não é bem isso que está lá, né? Jesus dava a ordem e o demônio saía, né? Jesus só não usava o nome de Jesus porque era ele próprio expulsando, né? Então ele dava a ordem para o demônio sair, ele saía. Já para os apóstolos ele disse em Marcos 16:15, né? E para todo mundo pegar a palavra, todo aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não quer será condenado, e esses serão os sinais que seguirão os que crerem. Então é muito mais do que apenas usar o nome, né? Então tem coisas que influenciam. Eu vou fazer um introdutório aqui rápido, vou tentar ser rápido para não ficar um vídeo muito longo, e para você entender que não significa que porque você vai expulsar demônio, significa que se você for usado para expulsar demônio de alguém, não significa que você é salvo ou está salvo. Você já pode ter sido salvo e pode ter ido para condenação. Mateus 7, 22 e 23 diz assim, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus não negou que eles fizeram isso, que eles expulsaram demônio, né? Jesus não negou que eles curaram enfermos, que eles, né, fizeram maravilhas em nome de Jesus. Jesus não negou isso, só disse que não conhecia eles. Por quê? Porque em muitos casos, como está aqui em Romanos 11, 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, Deus deu, Deus não tira. O diabo está por aí fazendo um monte de estrago no mundo e ele está indo para a condenação. Ele está condenado já, né? E mesmo assim Deus não tirou os dons dele. Ele continua fazendo besteiras aqui e fazendo estrago em muitas vidas que não se rendem a Jesus. Então o ato de a pessoa expulsar demônio, curar enfermos e fazer milagres não significa que ele está salvo ou que está indo para a salvação, né? Ele pode ter ido para a condenação se ele não tiver uma vida com Deus. Até porque Mateus 7 ali do 22 e 23, se você continuar lendo, Jesus fala da casa na rocha e casa na areia. Casa na rocha é aquele que ouviu a palavra de Deus e praticou, então está na rocha. E a casa na areia é aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não deu ouvido, não praticou. Então a casa está na areia. Ele pode estar dentro da igreja e estar com a casa na areia. Então é uma vida com Deus, é uma vida de prática na palavra, não é apenas expulsar demônios. Lucas 10, depois que os 70 voltam daquela primeira missão que Deus deu para eles ali, fazer um teste, né, um treinamento, eles voltam tudo contentinho porque os demônios se sujeitavam a eles e tal. Jesus disse: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Porque se o teu nome não estiver escrito no céu, você pode expulsar demônio e está indo para condenação. Então essas pessoas aqui expulsaram demônio, e os nomes deles não estavam mais escritos no céu. Então você pode perder a salvação. Lá a primeira Efésios 1 e Efésios 4 fala que eu posso entristecer o Espírito Santo. Em outro texto, eu me esqueço agora o capítulo e o versículo, diz que eu posso extinguir o Espírito Santo. Se não me engano é Colossenses, se não estou enganado, que eu posso extinguir. Então tem o ato de eu começar a me enfraquecer, de me desviar, não vigiar, e posso perder o Espírito Santo. Posso continuar conhecendo a palavra de Deus, aquilo que Deus já me revelou, aquilo que Deus já me deu, e mesmo assim está indo para a condenação se eu blasfemar contra o Espírito Santo. Então cuidado. Não significa que porque você expulsa demônios, eu já foi usado para expulsar demônio, que você está indo para o céu. Tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma vida de separação, de buscar aquilo que realmente é a vontade de Deus. Amém? Então, Atos 19, 13 a 15, diz que os filhos de Seva também foram tentar usar o nome de Jesus e não deu certo. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus de fato, né? Eles nunca tinham se entregado. Eles eram filhos de um sacerdote. Não significa que porque você é filho de um pastor ou de alguém que serve a Deus, que se você for lá usar o nome de Jesus vai funcionar porque é filho de alguém que serve a Deus. Se você não tiver uma vida com Deus, se você não se rendeu a Jesus, também não vai funcionar, como os filhos de Seva.
Eu sei que alguns falam o contrário disso. Eu antes até vi um vídeo ali onde pastores dizem que não, que o demônio tem que sujeitar porque pela misericórdia de Deus, porque assim, não, tem que ter uma vida com Deus. Se fosse assim, quando os filhos de serva foram expulsar em nome de Jesus, o demônio saiu. O que acontece é que alguns fazem alguns rituais, tem outras denominações, onde coloca ali o nome de Jesus, coloca Maria, coloca José, eles chamam de exorcismo, né? E de alguma forma funciona porque no meio entrou o nome de Jesus, não por causa daquela reza que eles fizeram, né? E em alguns casos eles incomodam mais o demônio do que expulsam o demônio, porque se você lembra do filme O Exorcista, se você procurar na internet o filme original, tem um filme baseado na história original, aquela moça morreu endemoniada na vida real. E eles não conseguiram expulsar o demônio dela. Claro que envolve também o querer da pessoa de ser salvo, tem o querer da pessoa de querer Jesus, né? E também, claro, quem foi até ela também não... eram pessoas que tinham apenas uma religião, né? E fizeram apenas rituais de exorcismo, nunca levaram Jesus de fato, até onde eu sei, pelo que eu vi na história daquele filme baseado na história real. E aquela moça morreu lá daquele jeito, né? Mas a gente não está aqui para julgar quem morreu, quem não, né? E o passado da pessoa. Está aqui para tentar ensinar algumas coisas. Então vamos ao como é que se ora quando tu vai orar em alguém. Primeiro, né, se alguém te chamar para orar na casa de alguém, não, é normal as primeiras vezes dar um frio na barriga se a pessoa nunca expulsou o demônio de alguém. Então leve alguém com você para ajudar, se preciso for, né? Nunca procure não ir sozinho, se não não sei que não tem outro jeito. Já teve casos que eu tive que ir sozinho, não tinha como levar ninguém comigo na hora. E chegou lá, Deus me usou, as pessoas foram libertas naquele lugar, naquela casa, porque é pela autoridade do nome de Jesus, né? E se eu tenho uma vida com Deus, se tiver demônio ali e for demônio de fato, o demônio vai sair, ponto final, né? Depende de como é que eu tô, claro, tem outros estágios ali que eu falei no vídeo 1 e 2, né? Sobre jejum e oração, não é apenas fé. A caça de demônios só serve em oração, mas daí você quer se aprofundar nisso, veja o vídeo 1 e 2 que vão estar na descrição do vídeo, amém? Então, se alguém te chamou para orar, o que você faz? Chega lá, conversa, é bom até conversar com a pessoa antes, como é que está a vida dela, aquilo já vai te dar um conhecimento de por qual áreas da vida da pessoa você tem que orar. Se ela frequenta alguma coisa a ver com religião afro, né, como se diz hoje, não dá nem para dizer, porque senão vai levar processo. Se ela frequenta algumas coisas assim que envolve magia negra, feitiçaria, as coisas desse tipo, macumbaria, já tem um leve indício ali de que já literalmente pode ter demônio, né? Ou que um dia foi. Não significa que toda pessoa que você vai orar é obrigada a manifestar demônio. Tem pessoa que não manifesta. Tem pessoa que só dá uns arrepiozinhos, ele fica leve, o demônio vai. Mas só que se ela não se voltar para Deus, o demônio volta. E às vezes o caso vai ficando pior. Às vezes tem casos que o demônio está só na volta, não está dentro. Porque a pessoa tem livre-arbítrio, né? A pessoa às vezes não faz nada grave contra Deus, ela não conhece Deus, não conhece Jesus, mas ela não cometeu aquele pecadão grave para dar brecha para o diabo entrar. Ela só está passando às vezes por momentos de opressão, de luta. E daí só precisa de uma oração ali para mandar aquela opressão embora. E, claro, depois a pessoa daí dando brecha, chega uma hora e o demônio entra. Eu já orei por pessoas que só precisavam mesmo conhecer Jesus, era para abençoar, às vezes alguma coisa ali para Deus fazer na vida dela, mas nada a ver com ter literalmente demônio na vida da pessoa. Então cada caso é um caso. Não acho que porque todo mundo que não conhece Jesus tem demônio, que não é assim. Tem pessoas que tem e tem pessoas que não tem. Tem pessoas que tu olha assim, pensa que não tem um monte. Tem outros que tu olha, é nítido que tem. Então não se baseie na cara da pessoa, nem na idade da pessoa. Tem a caso de demônio manifestar em criança. Eu já vi isso, um pastor orando e a caso que tu vai orar, de repente a criança está doente, está na mãe, ou está no pai, ou vice-versa. Ou está numa avózinha lá que tu olha assim, não dá nada, e está na avó, ou está no vô. Então cada caso é um caso. Então tá chamado para orar, você vai lá, conversa com as pessoas, vê o que tá, se não está lá já manifestado, às vezes tem caso que já está manifestado, mas se não está manifestado, senta, conversa com as pessoas ali, né, vê o que está passando, e depois e já vai, como falei no começo, pede orientação a Deus, ao Espírito Santo, para te dar sabedoria, dar discernimento, te mostrar o que está acontecendo, te colocar na tua boca as palavras que tem que orar naquela hora, quando o demônio não está manifestado, é claro, né? Vai lá, põe a mão na cabeça da pessoa, se for
No caso, põe a mão por trás do pescoço da pessoa, como está nessas fotos aqui, que é bom que se vai que a pessoa passa mal e cai, não se machuca, você ajuda a segurar. Né? Não é que não significa que o demônio só vai sair porque está com a mão na cabeça, como eu falei nos vídeos anteriores. Mas é bom para não deixar a pessoa se machucar, ajudar a dar uma segurada, né? Conforme o caso. E não fecha o olho, que nessa foto do meio aqui, eu olhei na internet, são fotos públicas, né? Eu só borrei aqui as imagens porque não está aqui para expor ninguém, mesmo sendo fotos públicas que estão na internet, eu procurei não estar expondo o rosto das pessoas. Mas essa segunda foto aqui, o irmão que está ali orando está com o olho fechado, não sei se foi no momento da foto ele deu uma piscada, mas apareceu com o olho fechado, então não fecha o olho na hora da oração, porque pode manifestar um demônio daquele que ele aqui é um pouquinho maior e pode manifestar, talvez até te agredindo, até te dando soco, te querendo te agarrar. Então eu já presenciei cenas assim em igreja. Nem todo demônio só manifesta e cai para trás, depende do tipo de demônio que vai manifestar ali. Então, e não significa que toda pessoa vai manifestar. Tem pessoa que só dá vontade de chorar, dá uns arrepios, ela fica leve e dá uma melhorada. Claro, depois você prega o evangelho. O propósito não é apenas expulsar demônio, mas se você pregar o evangelho para que as pessoas venham até Jesus, para que elas venham a ser libertas de verdade, como está em Mateus 12:43 em diante, quando Jesus fala que, né, que se o espírito imundo sair da vida daquela pessoa, ele volta. Se aquela pessoa não tiver com a casa vazia, limpa e adornada, mas ali está falando de não ter enchido ela de Deus, aquela casa continuar vazia, o demônio volta e não volta sozinho, volta ele mais 7 e ali vai piorando, até de repente, conforme vai num lugar e ora, vai no outro lugar e ora, até que chega uma hora tem uma legião, porque se a pessoa não se firmar em Deus, se a pessoa não se firmar em buscar Jesus, então o último passo depois de orar para essas pessoas, se manifestar um demônio, é explicar para ela que para ela realmente ser liberta, ela tem que se render a Jesus, porque senão o demônio vai voltar. E não é para botar medo, é para mostrar a verdade. A Bíblia diz sobre isso. Nos vídeos anteriores tem uma parte que eu falo onde mostra Mateus 12:43 em diante, onde Jesus fala sobre isso, né? Que se a pessoa não se voltar para Deus, não encher a casa de Deus, o demônio vai voltar. É bíblico isso. Então ensine isso para as pessoas, não fique apenas, não vá lá para dar show, não vá lá para expor as pessoas, não vá lá para constranger a pessoa, vá lá para ser uma ferramenta de Deus na vida daquela pessoa, ser um instrumento ali. E se caso houver a manifestação, mande o demônio embora e depois prega para aquelas pessoas para que elas venham a buscar Jesus de fato e serem salvas. A gente está num momento de pandemia, mas pode acontecer algum caso onde realmente tenha que, de extremo, de a pessoa ter que ir em algum lugar. Mas vá com direção de Deus, não saia de casa se Deus não mandar. Porque, como eu disse, né, Deus é misericordioso, se a pessoa dobrar o joelho no quarto dela, Deus ouve. O demônio não pode matar ninguém sem permissão de Deus, ainda que você esteja endemoniado. Se Deus tem propósito naquela vida, o demônio pode tentar diversas coisas para matar aquela pessoa, não vai conseguir matar antes de ela ser liberta e ser salva. Senão todos que estavam no mundo já teriam, Satanás já tinha ceifado a vida de todos. Só morre aquele que chegou a hora mesmo, com permissão de Deus, ou porque não tem mais, já deu o que tinha que dar, já se encerrou todos os propósitos, ou porque não vai ter salvação de jeito nenhum. Aquele que serve a Deus só morre quando chega a hora, ainda que seja o diabo matando, como aconteceu com os discípulos, como aconteceu com Jesus e como acontece com todos os outros irmãos no mundo, onde Satanás usa pessoas para matar aqueles que servem a Deus. Mas tudo aquele cumprimento da palavra ele só faz porque é permissão de Deus, nada mais que isso. Então entenda que quando você vai orar por alguém, você está debaixo de uma autoridade maior, que é de Satanás, que maior é o que está com você, que é Jesus, não é o diabo. Amém? Então, espero ter te ajudado, né? Não faça um ritual na hora da oração. Ore você a Deus, apresente a tua vida antes de ir. Se tiver algum pecadinho ali que você não tenha pedido perdão, ainda peça. E tenha uma vida com Deus. Não seja cristão apenas de aparência, seja um cristão verdadeiro. E como eu falei nos vídeos anteriores, se você tiver uma vida com Deus, você também vai ter a autoridade, né, necessária para aquela hora ali. Não vai ter o que temer, não vai ter o que se envergonhar. E chega lá, manifestou, ore pelas causas, né, se a pessoa não está manifestado, conforme que você conversou com ela antes, ore por aquilo que ela falou antes, como é que estava a vida dela, estava numa macumbaria. Então repreende os demônios daquele lugar, algum tipo de consagração que foi feita naquela vida, ou apresentação que caso ela possa ter falado antes, ou ele, ore repreendendo tudo aquilo. Daí a hora que manifestou o demônio, dá a ordem em nome de Jesus, sai.
Se manifestar uma legião, seja o que for, é em nome de Jesus de novo. Em nome de Jesus, sai. Ponto final. E se voltar de novo, diz de novo, em nome de Jesus, sai. Quando manifesta, às vezes, um demônio meio agitado, diga assim, ó, em nome de Jesus está amarrado. E ele vai perder as forças na hora. É raro não acontecer isso. Se ele insistir, não, em nome de Jesus está amarrado, põe as tuas mãos para trás, ponto final. A autoridade dele está sobre a tua vida, não é sobre o demônio. O demônio se sujeita a alguém que tem autoridade em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento, possam ser ajudadas a tirar dúvidas e elas possam também se tornar instrumentos de Deus para alcançar outras vidas, para ajudar outras almas que estão presas, né, nas mãos de Satanás. Amém?